Olá, neste ambiente, né, nessa sala virtual, nós queremos conversar um pouco sobre resíduos sólidos, água, saneamento básico, saneamento rural. São desafios ambientais enormes que se colocam para o nosso tempo. Para conversar um pouco sobre esses desafios localizados no oeste da Bahia, nós fizemos uma conversa, um encontro virtual muito rico, muito ilustrativo, com a bióloga e gestora ambiental Daniele Barbosa. Essa conversa, esse bate-papo com a Daniele, ele está disponível na íntegra, né, no canal de YouTube do IBS, mas nós queremos dialogar um pouco com esse tema dos resíduos sólidos, da água e do saneamento, a partir de dois trechos da fala dela. Então, vamos ouvir agora o que ela nos fala sobre o aspecto da água, né? Nós perguntamos a ela sobre os conflitos e sobre a gestão da água no território da Bacia do Rio Corrente, né? No oeste da Bahia, de modo geral. E depois da fala dela, a gente retorna aqui para uma complementação. Conflitos são vários, né, que nós temos aqui em torno no oeste, né. Nós somos divididos em duas bacias, que é a Bacia do Grande e a Bacia do Corrente. Essas são afluentes, né, do São Francisco. E o oeste baiano é conhecido pela riqueza que tem em águas. E assim, cada região a gente encontra um conflito. Nós encontramos conflito por conta das PCRHs e pescadores, nós encontramos conflitos de canais de irrigação por inundação entre vizinhos que são pequenos produtores. Tem um conflito também, né, que se instalou na região, que foi o que ficou conhecido no Brasil inteiro, que foi da subbacia do São Francisco e do Rio Arrojado, né, que é do pequeno produtor com agronegócio. Tem conflitos também na parte mais baixa da bacia aqui do Corrente, que é com relação aos às perfurações de poços, né, vizinho que perfura, o outro já quer fazer também, perfurar poço, tubular ali também, para que ele faça o uso daquela água. Temos também a questão da escassez, né, de falta de chuva que nós tivemos aí nesses últimos anos. Então, tudo isso são fatores que contribuem, né, para que hajam conflitos. Mas todo o desenvolvimento que vem também para a região, ela causa, né, seus impactos. Ela causa impacto positivo e também vai causar os impactos negativos, que é o caso das PCHs. Elas vão gerar energia, né, energia que é encaminhada para a população, mas ao mesmo tempo também ela já gera um impacto ali com os pescadores que ficam abaixo. Então, isso é muito típico aqui na região da gente, esses tipos de conflitos, né? E, em especial, falando do que aconteceu no Rio Arrojado, que foi um acontecimento, um evento que, após ele, surgiram também novos projetos, né? Formas de planejamento, já começaram a se pensar como é que nós vamos trabalhar isso na região, né? Aí onde surgiu o cadastro de usuários de água que foi feito. Nós temos até um parceiro que está assistindo aqui que trabalhou nessa parte aí, que foi o João Pedro, né, João Pedro? Que trabalhou nesses cadastros de usuário aí com o pessoal. E assim, o plano também, né, de recursos hídricos, que finalmente chegou na região. As pessoas, elas cobravam muito como é que está sendo feita a gestão da água, baseada em quê, quais são os estudos, quais são os planejamentos, nós vamos ter água até quando, né? Está faltando chuva, não está chegando água no meu canal, está vindo a ampliação da irrigação para o agronegócio, como é que vai se trabalhar isso? E aí, já estamos aí na elaboração do plano de recursos hídricos, ele já passou a sua fase de diagnóstico,
É interessante estar falando isso para vocês aqui, né, porque é um plano que você percebe a seriedade com que ele está sendo feito, ele está trazendo verdades, né, a respeito da real situação dos recursos hídricos aqui, né, como é que está sendo gerido os recursos hídricos aqui na nossa bacia. Vai se pensar também em casos da cobrança do uso da água, como é que vai ser feito esse tipo de cobrança. Então, é muito interessante estar também expondo, né, que diante desse conflito surgiu também esse aspecto positivo aí para a bacia, que é a questão de planejamento do uso da água. E é interessante a gente falar também a participação que está tendo da população também na elaboração desse plano, né? A população, ela está participando, ela está levando as problemáticas, ela também tem pensado em soluções, em coisas que podem ser resolvidas, alguns tipos de conflitos, né? Tem a participação também inata do Comitê de Bacias Hidrográficas, que são pessoas do segmento do setor público, da sociedade civil, dos usuários de água, que estão levando também essas problemáticas, né, para dentro do plano, e também junto com a equipe que está realizando esse trabalho aqui na região, estão conseguindo realizar um bom trabalho. E aí a gente vai ter mais à frente um novo desafio, que é a implementação desse plano, né? Como é que ele vai ser implementado, como é que será trabalhado, porque a realidade ela está sendo exposta, né? Vem as medidas as medidas, né, que mitigam o uso da água, mas é preciso também aí mais na frente a participação da população, inclusive para a implementação desse plano. E quando a gente fala do plano, é interessante que também a gente entra na parte de saneamento básico, né? Você falou que o saneamento básico é um problema geral, a gente enfrenta isso aí diariamente. Cidade que tem saneamento tem menos gasto, né, com saúde, e infelizmente é uma coisa que a gente não vê tanto empenho das gestões, né, municipais, dos governos em implementar o saneamento básico. Aqui na região do Oeste nós tivemos, assim, um avanço grande, eu canto como até vitória, né, diante do cenário que nós temos no Nordeste, que é a elaboração do plano, né? Vários municípios hoje, já aqui, principalmente da Bacia do Corrente, que é o território do Corrente, já tem o plano de saneamento básico. Alguns municípios fizeram por conta própria, né? Outros foi contemplado através de recursos advindos da Bacia do São Francisco, do Comitê de Bacia de São Francisco, que aí foram os 5 municípios, se eu não me engano, que foi Jaborandi, Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe. Todos eles também já estão com plano de saneamento básico. E, assim, a dificuldade que nós encontramos hoje, referente ao saneamento, está sendo a implementação desse plano, né? A questão da água potável. Os municípios têm as suas estruturas com o SAI, a Embasa, tem a distribuição, mas essa distribuição de água potável, ela não atende 100% da população. E quem mais sofre nessa parte é a área rural. Além da distância, né, as dificuldades de implementação, e o que a gente escuta muito das dificuldades também de implementação do plano de saneamento é a questão da burocracia. Para você ter os recursos para fazer a implementação do plano, porque são obras caras, né? Tratamento de água é caro, tratamento de esgoto é mais caro ainda. E é um desafio muito grande aí que a gente tem mais à frente, receber, né, esses recursos, trabalhar a implementação do plano de saneamento básico nas regiões. É realmente uma região riquíssima em água, e essa gestão da água, ela se coloca como um desafio importantíssimo para garantir o uso sustentável desse recurso fundamental ao longo do tempo, tanto para consumo humano na cidade, mas também para atividade produtiva, para irrigação, que vem se tornando uma necessidade cada vez mais latente em toda a região, né? Então, eu acho que é interessante que este processo de construção da gestão da água,
né, com esse plano aí de recursos hídricos que está em fase de elaboração, ele conte realmente com a participação de todos. Então, sugiro que as diretorias das associações, das cooperativas, se interem aí do que está sendo trabalhado, sendo discutido em relação à água, né, a gestão da água, e o melhor espaço é realmente esses espaços de discussão criados pelos municípios na construção dos seus planos de recursos hídricos, no plano territorial, né, de bacia, que discute aí a gestão da água na região como um todo. Então, é fundamental que a gente se aproprie dessas informações, participe do debate e ajude a construir um plano, né, um processo de gestão, um sistema de gestão dos recursos hídricos que tenha aí a nossa cara, né, dialogue com a nossa realidade, que atenda às necessidades da nossa agricultura familiar, das nossas comunidades rurais de modo geral. Outra questão que nós discutimos com a Daniele, é fundamental se tratar aí no Brasil agora, mas a gente provocou um pouco a discussão a partir aí da região, dos resíduos sólidos, do lixo e do saneamento rural. Então, vamos ouvir aqui o que ela nos falou deste processo também. Eu avalio como um grande desafio, né, que tem aí na região. Nós somos bem deficientes no que se diz em tratamento de resíduos sólidos, né, em educação ambiental voltada à coleta seletiva, que é uma coisa também que não existe. Apesar do plano feito, como eu disse para vocês, falta a implementação desses planos, né? Falta implementação, falta atitudes, né? Que às vezes, assim, a gente sempre escuta falar que um aterro sanitário é caro, realmente um aterro sanitário é caro, mas iniciar a educação ambiental e formar cooperativas, né? Que possa trabalhar essa parte aí dos resíduos sólidos, não chega a custar tanto, né? Em quesito de recursos, é mais de força de vontade mesmo. E, assim, é uma dificuldade muito grande, porque a produção de resíduos per capita, ela é muito alta. A gente pensa que não, mas é. Então, assim, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar o plano de saneamento básico do município de Correntina, Suzane, que foi aí a minha parceira no plano, nós encontramos essa dificuldade e assustamos também com os números, com a quantidade de resíduos que era produzido por pessoas. E como é que se trabalha isso? Vamos trabalhar a educação ambiental, né? Porque é um trabalho de formiguinha. Educar a população não é uma coisa fácil. E como foi pensado em trabalhar isso? Primeiro, os resíduos que são orgânicos, muitas das comunidades realmente sempre aproveitou, nunca é desperdiçado, mas o que acontece com esses que podem ser reciclados e reaproveitados, né? Como é que se faz isso? Se pensou em criar cooperativas, né, centro de triagem, centros tanto de triagem como de compostagem, que eu acho que seria um projeto, assim, uma ação a curto prazo, e não gastaria tanto, porque você implementaria esses pontos de triagem de coleta, né, onde você fazia a separação dos resíduos sólidos, e aí tem os atravessadores, né, ou tem as empresas que recebem esses resíduos. Hoje, algumas pessoas, catadores, né, que são autônomos mesmo, que fazem isso por conta própria, coletam papelão, coletam plástico, coletam latinha, encontram alguns atravessadores e passam. Santa Maria, hoje nós temos uma cooperativa que tem feito esse trabalho também, né, principalmente com plástico, que eles têm acumulado, juntado, tem passado, mas a realidade ainda é que nós encontramos catadores nos lixões. O lixão, ele é uma realidade que a gente fica na expectativa de quando é que vai sair, mas a dificuldade que acha aí referente
aos recursos para implementar um aterro sanitário, porque é caro. E aí eles já pensam também na questão de um consórcio. Como é que nós vamos trabalhar esse consórcio? Onde é que vai ficar esse aterro? Quem é que vai gerir esse consórcio? Né? Aí é onde entra a parte das políticas públicas também. Então, é um desafio muito grande. Eu acredito que o primeiro passo é iniciar a educação ambiental, iniciar a parte da, inserir a coleta seletiva, trabalhar pontos, né, estratégicos, onde as pessoas, elas trabalhem o centro de triagem, a separação, porque eu acho que você, por serem municípios pequenos, você consegue trabalhar isso de bairro em bairro, né? Pedir, olha, coloque o saco separado, porque tal dia nós estamos recolhendo. Então, eu acredito que essa possa ser uma saída. E com relação ao rural, existem algumas coletas onde os carros, eles passam nos povoados, né, nas comunidades onde tem maior aglomeração, e tem os dias da semana que passam, mas não atende aquelas pessoas que têm as propriedades mais distantes. E aí eu acredito que, entrando com essa parte da educação ambiental para essas pessoas, inclusive isso, né, e tentando trazer essas cooperativas também para que elas possam ter acesso a essas pessoas, uma forma de tentar reduzir um pouco a quantidade de resíduos que são produzidos, né, e de rejeitos também que eles queimam na zona rural. Veja só, temos o plano e agora? Como é que executa, né? Então, assim, essa priorização orçamentária, essa necessidade de orçamento, principalmente, para a execução de um plano de gestão aí de saneamento, de resíduos sólidos, é, é elementar, né? Agora, como é que se dá a definição orçamentária? Isso passa, gente, passa pelas instâncias de poder estaduais, federais, municipais. Então, por isso é importante que a gente esteja atento aí com relação às decisões que estão sendo tomadas nas esferas da legislativa e executiva dos governos, tanto municipal, estadual como federal. Então, assim, o que o vereador em quem você votou pensa sobre saneamento básico, sobre lixo, sobre resíduos sólidos? Ele tem um plano agora de resíduos, plano municipal de gestão de resíduos na mão. Como é que ele vai colocar isso em prática? Como é que o seu prefeito vai colocar isso em prática? É importante que a gente fique atento, participe desses debates, dessas discussões, cobre também o nosso representante na Câmara Estadual, na Câmara Federal, para que essa temática, essa questão do saneamento passe a ser uma preocupação concreta de todos, né? A gente está falando de uma situação que se arrasta aí por séculos, né? Que é a falta de tratamento adequado para esgoto sanitário, para o lixo, né? Então, assim, a solução dos consórcios que reúnem aí grupos de municípios para criarem os aterros comunitários tem sido uma estratégia interessantíssima, mas fica a provocação para vocês. Como é que está essa discussão sobre consórcios aí na região e a construção de alternativas para tratar do lixo aí na sua cidade? Ok, gente? Muito obrigado. Continuem atentos com esse tema e a gente vai discutir mais sobre isso em outros vídeos, com certeza. Obrigado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.